A Bíblia diz: não matarás, amém? Sim ou não? Diz: não matarás. Mas existe certos casos que uma outra pessoa pode vir a óbito, sendo que o primeiro sujeito, ele pode estar fazendo algo, né? Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz isso, né? Estarão dois, né, no campo, e um vai estar cortando uma árvore com um machado. Qual que é o intuito dessa pessoa? Cortar lenha, correto? E ele vai estar ali cortando lenha, né, com machado, e ali na frente vai estar o outro amigo dele cortando, o outro ali cortando, eles vão estar trabalhando, amém? Mas por determinado momento, aquele machado ele pode quebrar o cabo, ou soltar do cabo, e atingir o outro trabalhador, e vir a óbito, amém? Essa pessoa que estava ali, ele não se tornou um homicida? Sim ou não? Você está entendendo, queridos? Ele não matou a outra pessoa? Ele matou o outro companheiro, mas ele teve culpa? Não, né? Assim, ele foi inocente, claro que há um bom senso, né? As regras de segurança, né? O análise preliminar de risco, né? Você tem que ver. Mas enfim, o Senhor cuidando para que isso, ninguém fosse culpado de um crime, né? Mas de um gesto sem querer, né? Sem maldade, Ele cuidou com isso. Porque naquela época, nesse tempo, era olho por olho e dente por dente. Quem já ouviu falar olho por olho e dente por dente? Hoje nós não vivemos mais assim, amém? O Senhor Jesus, ele fala, antigamente era olho por olho e dente por dente. Agora, se alguém te bater uma face, você tem que fazer o quê? E você faria isso? Esse é o mandamento do Senhor. Então nessa época era olho por olho e dente por dente. Então, se um homem derramasse o sangue de outro, precisaria com que aquele que derrubou o sangue desse cidadão, o sangue dele fosse derramado, para que o sangue daquele morto não fosse contaminado a terra. Então só seria a terra sarada se derramasse o sangue do seu agressor, amém? Tá ficando um pouquinho complicado, né? Mas você vai entender, eu te garanto que você vai entender, amém? A Bíblia diz assim, ó, deixa eu ver onde eu posso ler aqui, né? A Bíblia fala onde tem 6 cidades refúgios. Quem já ouviu falar da cidade de refúgio? Havia 6 cidades refúgios. Eu vou ler e daí eu explico. Eu vou ler no versículo 16. Eu vou ler devagarzinho, depois eu volto explicando, tá? Todavia, se alguém ferir outrem, né, outra pessoa, com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir outrem, com pedra na mão, que possa causar a morte, este morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir outrem com um instrumento de pau, que estiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer é homicida, e o homicida será morto, amém? O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Quem é o vingador de sangue? O parente do morto. A família da pessoa que foi morta, ele ia atrás para matar, para se vingar, para que o sangue daquela pessoa, do seu familiar, não contaminasse a terra e fosse vingado o sangue, amém? Porque era morte por morte, amém? Conseguiu entender até aqui um pouquinho? Tenho certeza que sim. Se alguém empurrar o trem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, ele morrer, ou por inimizade, ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, e este homicida, será este homicida, o vingador de sangue, o encontrar e matá-lo-á. Amém? Vamos ver o porquê da cidade de refúgio. No versículo 22, porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mal, né? Aconteceu por um acaso, ou não vendo deixar cair sobre ele uma pedra que possa causar a morte, e ele morrer, não sendo ele o teu inimigo, nem tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue, segundo
estas leis que nós estamos lendo agora, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à cidade de refúgio, onde tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde ele tinha sido acolhido, e o vingador de sangue o achar fora do local dela, dos limites dela, o vingador de sangue, matando o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à sua terra, à sua possessão, aonde ele morava. E estas coisas vos serão por estatutos, direitos à vossa geração e todas as vossas moradas. Amém. Bem, queridos, deixa eu explicar aqui como nós estamos vivendo nesse tempo, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Esses 5 livros, ele fala sobre as leis de Moisés, amém? Amém? Pastor, você é contra as leis de Moisés? Nunca, jamais, nunca. Eu sei que às vezes algumas pessoas podem interpretar errado. Pelo contrário, nós ensinamos que pela graça você cumpre ela. Somente pela graça você consegue cumprir. Mas aqui, queridos, havia uma cidade, havia 40 e poucas cidades, aonde habitavam ali os levitas. Quem já ouviu falar de levitas? Quem já ouviu falar de levitas? Há um ditado que diz: os levitas do Senhor, aqueles que ministram louvores, assim por diante. Não é errado dizer isso. Mas os levitas eram os descendentes da tribo de Levi. Quem já ouviu falar de Levi? Ninguém. Levi, queridos, era um dos filhos de Jacó. Jacó? Amém? Quem confere? Era um dos filhos de Jacó. Levi, ele levava o nome os levitas dessa tribo. Quando Moisés passou do Egito, o deserto, e eles foram para Canaã. Foi ali, você viu a história de Josué e Caleb. Caleb já 40 anos depois, que ele já tinha ido espiar a terra, com 85 anos já, ele começou a divisão das 12 tribos, amém? Só que não foi dividido por 12 tribos, foi dividido só por 11, porque os levitas, eles não precisavam plantar. Se eles não plantavam, eles não colhiam. Se eles não colhiam, eles não teriam mantimento. Então, por ele se tratar de adoradores ao Senhor, eles somente tinham o trabalho de adorar. E as outras tribos que sustentavam os levitas, amém? Então nessas cidades refúgios, nessas 6 cidades refúgios, estrategicamente, eu até tenho o PowerPoint, mas eu não vou colocar porque eu não tenho tempo. Ali habitavam os levitas, aonde eles sacrificavam ao Senhor. Todo o tempo eles estavam ali adorando ao Senhor. E nessa cidade refúgio era onde o homicida tinha que correr. Se ele, por um acaso, ele matou, ele assassinou, ele se tornou um homicida, ele corria para essa cidade, era ali julgado, ele expunha a congregação, aos levitas, ele contava que ele estava fugindo do vingador de sangue. E ali ele tinha que ficar nessa cidade hospedado, encarcerado. Ele ficava preso nessa cidade refúgio, até que o sumo sacerdote viesse a morrer. Se por um acaso ele saísse de lá, sem com que o sumo sacerdote daquela cidade refúgio tivesse morrido, o vingador de sangue poderia pegar ele e matar. Amém, querido? Você está entendendo um pouquinho a história até aqui? Pastor, o que tem a ver com os nossos dias de hoje? Tudo, tem tudo a ver. Mas vamos parar para pensar, queridos. Hoje nós podemos dizer que o Senhor Jesus é o nosso refúgio, amém? O rei Davi fala, o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte,
né? A quem eu me esconda, onde eu me refugio, né? Então o Senhor é a nossa cidade refúgio, porque nós deveríamos ser culpados. Você já parou para pensar? O Senhor Jesus fala que aquele que pensar mal ou tramar algo contra um irmão, ele já matou, não é verdade? Nós não lemos isso aqui agora há poucos domingos atrás? 2 domingos atrás nós lemos isso. Mateus 5 fala: aquele que pensar mal do irmão já matou. Então, quantos homicidas temos aqui? Não seja mentiroso, seja homicida então. Nós pensamos mal da Dilma, do Temer, da prefeita, do pastor nunca. Eu sei que você não pensa mal de mim, mas nós somos homicidas. Mas existe um vingador de sangue que persegue os homicidas. Por mais que o teu intuito não era falar mal do pastor, por mais que o teu intuito não era falar mal da sua sogra, mas você foi culpado. Só que o Senhor Jesus, ele fala: então corre para o refúgio, corre para a cidade refúgio. E aqui que vem uma grande confusão, porque quando a Bíblia fala que nós somos cativos do Senhor, nós somos prisioneiros do Senhor, não dá a impressão que o pastor é prisioneiro, que o pastor Celso, que o pessoal do louvor, ele se torna prisioneiro depois que aceita o Senhor Jesus? Liberdade é quem está lá todos os dias no mundo, come, bebe, se prostitui, adultera, mente. Aqueles são livres. E dá a impressão que o crente, ele é prisioneiro. Tudo bem que existem muitos crentes que são prisioneiros mesmo, né? Mas nós somos livres, amém, queridos? E olha só que interessante, esse homicida, ele era obrigado, não é que ele era obrigado, ele poderia ficar onde ele estava e dizer assim: ó, eu não quis matar, mas eu matei. Ele poderia ficar e enfrentar o vingador de sangue. Ele poderia muito bem dizer assim: ó, eu não fiz por querer, só que era lei. Bom, então você está aqui, você não quer ir para a cidade de refúgio? Não, então tá bom. Já era, morreu, porque era lei, para que não contaminasse a terra com a morte daquele inocente que morreu. Esse homicida, ele tinha que ser morto, a não ser que ele fez sem querer e corresse para a cidade de refúgio. Não dá uma impressão que a vida desse homem foi destruída a partir que ele entrou dentro da cidade de refúgio? Não dá uma impressão? Poxa, ele foi preso na cidade de refúgio, não é verdade? Então, um jeito ruim. Poxa, ele foi lá, teve que correr fugido. Ele fugiu porque ele fez sem querer, acabou indo para a cidade de refúgio. E ele, agora, o que vai ser da vida desse homicida? Vamos colocar o nome de quem morreu. Como é que é o nome de quem morreu? Paulo morreu, né, com a machadada na cabeça. Quem que matou Paulo? Xuxa? O Xuxa matou. Que nome, hein, Brenda? O Xuxa matou. É porque Xuxa na cidade de refúgio vai ficar legal, né? E o Xuxa teve que correr para a cidade de refúgio. Não dá a impressão que esse tal de Xuxa, ele vai sofrer lá na cidade de refúgio? É assim que muitas vezes as pessoas pensam dos crentes. Muitas vezes é assim que eles pensam dos pastores, de você. Muitas vezes as pessoas olham e não querem ter a tua vida, porque imaginam que a tua vida dentro dessas 4 paredes é ruim. E realmente é, dentro dessas 4 paredes. Por isso que nós não somos templistas, nós somos cristãos, amém? Nós somos a igreja, porque a igreja é saídos para fora. Mas olha só que interessante, ninguém comia tanta carne naquela época, porque não existia geladeira. Existia geladeira? Não existia a Consul, a Electrolux, a Brastemp, não existia geladeira naquela época. Então, as pessoas, né, os camponeses, né, aquelas pessoas, eles comiam abóbora, milho, cereais, trigo, comiam pão. Até porque ter um boi era para alguém muito de dinheiro para ter um boi, porque você precisaria ter um boi cevado, e o boi cevado tinha que ser apresentado ao Senhor em sacrifício uma vez ao ano. Se você, vamos dizer, pecasse, você tinha que ofertar ao Senhor. Se nascesse uma criança, você teria que levar uma oferta pelo nascimento da criança até ao sumo sacerdote. Então, aquelas pessoas, elas não comiam carne todo dia, eles não comiam do melhor. Mas olha só que interessante, os levitas, eles comiam carne todo dia. As primícias da terra, eles comiam todos os dias.
Porque existia, não sei se você já ouviu falar, existem várias ofertas, eu não vou me prender nesses detalhes, eu não tenho tempo para isso. Mas existia oferta movida, oferta ossada, meu Deus, tantas ofertas. Mas olha que interessante, lá o sumo sacerdote pegava a oferta movida. A oferta movida eles pegavam o peito e a coxa e separavam do boi. O peito e a coxa separavam. E as entranhas, né? Quem sabe o que é entranhas? É isso mesmo, as tripas. As entranhas, né? Era queimada e as outras partes era sacrificada ao Senhor, era queimada. Só que o peito e as coxas não era queimada, era em oferta ossada, movida. E essa oferta, ela era pegada e apresentava ao Senhor assim, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. Ela era apresentada ao Senhor. E a outra oferta, ela era pegada e era feita assim, ó. O que te lembra isso? Se eu estivesse segurando um pincel, assim, ó, e fosse fazer assim, o que ia pintar? Essa era a oferta que era oferecida. E essa parte do animal não era queimada, ia para a cidade refúgio. Os levitas comiam apenas carne do peito e da coxa. Você já viu o tamanho da coxa de um boi? De um carneiro? Eles comiam muito mal, né? Muito mal. O que um fazendeiro talvez não comia, na semana eles comiam todos os dias, porque eles também não tinham geladeira. Eles tinham que preparar, e eles podiam comer, eles eram o único que poderiam comer. Tá conseguindo entender? É o que muitas pessoas pensam. Depois que você foi para a igreja, o pastor Celso deu testemunho aqui na hora, estava comentando, depois que você foi para a igreja, né? Pois é, tua vida acabou mesmo. Né? O primeiro sintoma que você está entendendo os milagres, você começa a engordar, né? Quando você se torna crente, né? Oh, meu Deus do céu, tão bom comer, né? Você começa a comer as ofertas ossadas e movidas, né? Coisas que antes eram desperdiçadas. E olha só, adivinha que roupa que esse Xuxa usava? Esse homicida. A Bíblia diz que os levitas não poderiam usar outra roupa que não fosse de linho. Porque em momento algum, durante essa oferta, que eles fossem apresentar, ou preparar, ou amolar um cordeiro, em momento algum eles poderiam suar. Em momento algum eles poderiam derramar uma gota de suor, porque era maldição ao Senhor. Eles tinham que usar o linho. E o linho, ele tem algo muito de Deus, muito divino. O linho, ele tem as suas propriedades, que no calor ele é fresco, e no frio ele é quente. Isso é muito de Deus isso. Então, querido, só para dizer para você, esse Xuxa homicida, ele se vestia de linho. As suas túnicas eram de linho. Ele comia do bom e do melhor, mas ele tinha que permanecer dentro da cidade refúgio. Porque se ele saísse dos portões daquela cidade, o vingador de sangue pegava ele e o matava. E muitas vezes nós não entendemos isso. O Senhor Jesus é a nossa cidade refúgio. Por isso que você vai ver, né, João 15, né, se permaneceres em mim, e as minhas palavras, as leis do Senhor Jesus, não os 10 mandamentos de Moisés, as leis do Senhor Jesus, o mandamento dele, né, que é fácil, né, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Amém, queridos? Para não ter confusão, permanecer em mim. Você vai ver Romanos 8, né? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em cidade refúgio. Não há condenação para aqueles que estão dentro, escondido na cidade refúgio. Não há condenação para quem está no refúgio. O Senhor Jesus é o nosso refúgio, amém? Não é um refúgio para pecar, porque esses homens, eles lá dentro com os levitas, eles se tornavam levitas também. Por quê? Porque para se tornar um levita, ele tinha que nascer levita. Ele tinha que nascer da tribo de Levi. Ele tinha que nascer, ou se tornar um homicida. Ele tinha que praticar
ali a obra do Senhor dentro da cidade refúgio. Por isso que quando nós ensinamos a graça, nós falamos que em Cristo nós podemos todas as coisas, não é que nós podemos todas as coisas para pecar, não, nós podemos aquilo que para o mundo se torna impossível. Mas eu me torno um levita do Senhor dentro do refúgio de Jesus. Não é a liberdade para pecar, é a liberdade para fugir do pecado. E não disfarçar que nem, né, o Léo estava aqui segurando, né, e passou o Marcelo, bem disfarçado, tô legal, não, mas ele estava grudado. É correr para o refúgio, amém, queridos? Amém? O Senhor é o nosso refúgio. Para me encerrar, queridos, eu não tenho tempo, precisamos celebrar a ceia. Eu gostaria de abranger muito mais essa história. Ela é... Muitas vezes as pessoas interpretam errado. Eu gosto de ler o Velho Testamento, mas aconselho a pessoa a ler o Novo Testamento. Pastor, como é que eu faço para ler o Velho Testamento e entender? Você tem que ler o Velho Testamento com uma luneta. Você coloca uma luneta, tipo, imagina um aplicativo do seu celular, tipo uma câmera aqui, né? Vamos ligar a câmera. Ó, apareceu, né? Eu aqui, né? Para você, né? Apareceu, acho que deve estar aparecendo. Então, aí você coloca ali, ó, que essa câmera venha a ser Jesus. Se você não conseguir enxergar Jesus no Velho Testamento, você está lendo errado. Eu estou lendo aqui a cidade refúgio. Eu não coloquei Jesus dentro da cidade refúgio? Ou melhor dizendo, eu não falei que Jesus é a nossa cidade refúgio? Tudo que você for ler no Velho Testamento e você não ver Jesus no Velho Testamento, você está lendo errado. Peça a revelação do Senhor Jesus em tudo. Tudo você tem que enxergar o Senhor Jesus. Aí você está lendo certo. Mas olha só, para que eu possa adiantar um pouquinho aqui, queridos, gastar mais um tempo ceando. Quem é o vingador de sangue hoje? Quem é o vingador de sangue? Eu sei que você vai responder com um pouquinho de medo, e é isso que eu quero explicar. O vingador de sangue tem tudo para ser o diabo, não é? Quem concorda que é o diabo? Pois é, dá um medo de responder nessas horas. E não é o diabo. O diabo é o cara que vai acusar. É igual o Pedro quando negou Jesus 3 vezes, né? Ele negou. Não tinha uma mulher lá que falou assim, ó, ele estava com ele, ó, ele tem a fisionomia dele, né? Aquela mulher foi usada pelo diabo, né? Foi usada, ela apontou o dedo. O diabo ele sempre vai apontar o dedo. Quando você estiver pensando em fazer alguma coisa errada, pisar fora do trilho, o diabo ele vai estar lá apontando o dedo para você. Porque a palavra Satanás, ela vem do original Ha-Satan, que quer dizer acusador, ou advogado de acusação. Você imaginou você andar todo dia com um advogado de acusação? Todo dia? Imaginou, pastor Celso, o pastor foi para Blumenau. Imaginou um advogado de acusação sentado no teu banco ali. Um advogado de acusação. A hora que o pastor foi contornar aqui para ir para Blumenau, o pastor já nem fez o contorno, passou por dentro do posto Trevo ali para ganhar espaço. Eu não sei quem já fez isso. O advogado de acusação falou assim, você fez errado. Aí a hora que tá lá a plaquinha de 60 por hora, você passou a 70, porque você é bonzinho, não vou dizer que você passou a 100. Tá ali, ó, passou a 70, tá a placa ali 60. Você imaginou você fazer uma viagem daqui em Curitiba? Porque a Bíblia diz, se você infringiu a lei dos homens, você infringiu a lei de Deus. Esse é o advogado de acusação. Só que nós temos um advogado que nos liberta. Qual é o nosso advogado fiel? Yeshua. É Jesus, amém? Mas e quem é o vingador? O pastor. Essa é boa. Quem é o vingador? O juiz. Quem é o juiz? Deus. Muitas vezes as pessoas entendem errado. Deus me livrou da mão do diabo. Não é errado você dizer isso também, porque às vezes você estava nas garras do maligno. Mas o certo e o correto, você foi livre das mãos de Deus. Porque quem ia te jogar para o inferno não era o diabo. Acredite em mim, o diabo vai fazer de tudo para que levar uma cambada. Assim como no céu, ele fez a terça parte dos anjos. Ele fez, cair a terça parte dos anjos. Você acha que ele não vai tentar levar uma cambada, já que ele está reservado para o inferno? Ele vai querer levar o quanto mais possível para o inferno. Só que quem nos livra do inferno, quem nos leva para o inferno não é o diabo não.
É Deus. Vamos dar um exemplo. Até esses dias atrás eu estava conversando com alguém, eu usei esse mesmo exemplo. Não tem aí quem conhece o Lula? Quem conhece o Lula? O Lula gosta muito do Sérgio Moro, não é? Outro dia eles estavam comendo uma chuleta ali em Curitiba, os dois juntos. Verdade ou não? Não. Por quê? Não é verdade? Então assim, vamos dizer, vamos pegar, eu usei esse exemplo, vamos passear por ele. Então, quem que é o criminoso na história? Fala o Lula, que a Ana está gravando, eu não posso falar. Aí, o Lula é o suspeito, é o indiciado, amém? Então, se ele não for preso, ele foi livre de quem? Do juiz, porque o juiz é o que vai condenar, amém? Você foi livre das mãos de Deus, porque quem ia te levar para o inferno, ia te jogar no inferno, era Deus. Você vai ver Apocalipse 20, fala dos tronos, né? Aonde tem os anciões, né? E a Bíblia fala de nós, que nós também vamos julgar a terra, amém, queridos? Você sabia que você vai julgar o mundo? É por isso que você tem que transformar sua mente, porque hoje, pela mente que você tem, como é que você ia julgar as pessoas? Com a sua mente hoje, para pensar, a sua mente hoje, você vai julgar o mundo. Acaba de entrar aqui, sei lá, eu ia dizer que ia entrar uma prostituta aqui, mas você ia dizer, mas ela não sabe o que faz, né? Não, vamos dizer que vai entrar aqui um irmão que faz 5 anos que saiu da igreja, e você não viu mais ele. Aquele irmão que se afastou, você vai ter que julgar ele. Qual que você ia dizer? Safado, sem vergonha, desviado, né? Você vai falar um monte de coisa, mas você vai julgar. Agora, eu vou usar isso só para te chamar a sua atenção. Você acha que você vai reinar com Cristo com a sua mente? Você acha que se você não nascer de novo e não renovar a sua mente, Deus vai te colocar num trono para você julgar o mundo? É por isso que muitas vezes você julga eu, como pastor, que está lá todo dia, toda hora, passando a mão na cabeça de muito irmão, porque eu amo com amor incondicional, amo com amor de Cristo. Isso é mandamento, não é fácil não. Pergunta para minha esposa quantas lágrimas eu dou, quantos suspiros eu dou na hora de dormir, quantas vezes eu perco o sono por causa de muito irmãozinho. Mas eu vou julgar o mundo, amém, queridos? E eu não posso julgar senão pelo amor de Cristo, amém? Não sei por que eu estou falando isso, mas para pensar. Você tem que renovar a sua mente, amém? O nascer de novo, você vai julgar o mundo, amém? Então, queridos, assim, só para você entender e fechar aqui, você foi livre das mãos de Deus. Você sabe como você foi livre das mãos de Deus? Se escondendo em Deus. É só Deus que faz isso, né? Você vai se esconder de Deus em Deus. É que nem Moisés, né? Moisés, ele se escondeu do faraó na casa de faraó, né? Depois Jesus também foi para o Egito para se esconder. Olha só, queridos, você se esconde de Deus em Deus. Eu já usei um exemplo aqui. O Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, amém? Qualquer hora eu prego sobre isso de novo. Ele é que está na bandeira, ele é a nossa bandeira, né? Fala a Bíblia. Ele é o leão da tribo de Judá. Você era talvez o mais perverso, né, das pessoas do mundo, mas hoje você é um leãozinho da tribo de Judá, amém? Você já viu um leãozinho com medo do leão? Não, mas já tem aqueles animais fortes, ferozes, grandes, gigantes, que não se aproximam do leão. Quando você aceita o Senhor Jesus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. Então hoje você é o leão, né, da tribo de Judá junto com Cristo. Você é um leãozinho. Então hoje, queridos, você não precisa mais ter medo do Pai, porque você está escondido na cidade refúgio, que é o Senhor. Deus, ele vai te dar do linho finíssimo. Deus, ele vai te dar do melhor. Você vai comer do peito, você vai comer da coxa. Eu não vou falar sobre essas duas ofertas do peito e da coxa. Uma hora com mais tempo eu falo por que o peito e por que a coxa.
Mas o Senhor Jesus, Ele se fez o sacrifício, e hoje nós vamos nos alimentar desse sacrifício. Amém? E você ficaria preso na cidade refúgio até que o sumo sacerdote fosse morto. O livro de Hebreus fala que o Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote, e depois de Jesus não há mais nenhum. Amém? Existem uns que se dizem, mas não existe mais. Aos olhos do Senhor não existe mais sumo sacerdote, apenas Cristo. E você vai ficar em Cristo. Ai, Jesus, você tem que ficar na cidade de refúgio até o sumo sacerdote morrer. Amém? Jesus Cristo, Ele venceu a morte, nada pode deter Ele mais. Então o nosso sumo sacerdote agora, Ele não morre mais. E nisso você está dentro da cidade refúgio, aonde você vai comer do melhor, você vai vestir do melhor, e você vai viver melhor. Amém? Você pode sair a qualquer hora? Pode. Nós lemos aqui que se porventura o cara quiser sair, eu nem sei em qual versículo, mas se a pessoa quiser sair, lá atrás, lá na frente, do lado de fora, vai estar o vingador de sangue, e vai, porque a vida fora de Cristo é morte. Amém?